que a gente vai voltar pra cá, bicho. Viram isso? O tic-tac voltou com tudo. Ao lado de Bolsonaro, o ex-secretário de Turismo Gilson Machado pede para o povo se preparar e afirma que eles vão voltar para o Palácio do Planalto. Recentemente, Gilson Machado foi candidato a prefeito de Recife, mas não obteve êxito. Eduardo Bolsonaro também promete revelações. Porque acontece no Brasil, acontece também nos Estados Unidos. E o americano, inclusive o presidente Trump tinha essa plataforma muito forte, se preocupa muito com o controle de fronteira, com a imigração ilegal e esse tipo de coisa. E isso é totalmente conectado com o caso do Felipe Martins, ex-assessor especial do presidente Bolsonaro, ficou preso mais de 6 meses no Brasil por supostamente ter viajado aos Estados Unidos, como se isso fosse um crime. Só que o negócio não está somente aí. É que quando ele não foi aos Estados Unidos, é porque o Felipe Martins não foi aos Estados Unidos da maneira como a Polícia Federal do Alexandre de Moraes estava acusando ele. Só que foi inserida uma entrada falsa do Felipe Martins no território americano por burocratas de imigração norte-americana. E isso daí, agora que passou as eleições, virá à tona através do Congresso dos Estados Unidos. Então vamos acompanhar o desenrolar dos próximos capítulos. Nós já estamos dando um feedback para as autoridades americanas, tendo maioria na Câmara, mas também no Senado. Isso amplia o nosso leque de possibilidades de interações e certamente, os americanos não vão deixar passar esse branco. Então a gente segue trabalhando. Em novembro de 2022, no auge do tic-tac, Eduardo esteve na Copa do Mundo do Catar e disse na época que tinha levado um pendrive para alertar sobre a situação do Brasil. Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que aqui no Catar só se fala em Copa do Mundo. Esse clima de tic-tac voltou com tudo. Essa, inclusive, não foi a única manifestação de Bolsonaro com a intenção de voltar ao poder. Após Bolsonaro humilhar novamente o Ricardo Salles numa entrevista, Bolsonaro afirmou que ele é o líder da direita e, apesar da direita não ter dono, ele é um líder incontestável, não sendo possível contestar suas decisões. A direita não tem dono, a direita tem um líder, que é incontestável, e tem jovens lideranças aparecendo pelo Brasil. E sempre vai ter alguém, querendo aí dividir o que é chamar de direita hoje em dia. Não vai conseguir, são frustrados, até botei um nome carinhoso, são intergalácticos, que tem que mostrar que vieram. Todos eles se elegeram na minha sombra, ou na minha onda. E rapidamente se volta contra a gente. Eu nunca deixei de qualquer obra pelo Brasil, qualquer feito, repartir esse feito com o ministro, com o secretário, com aquele que esteve ao meu lado e levou avante aquela proposta. É uma coisa que infelizmente existe no ser humano, E a gente cada vez mais se consolida e graças a Deus eu conseguido mostrar para o Brasil quem nós somos e para onde podemos ir. Os apoiadores de Bolsonaro já apontam Nicolas e Salles como traidores nas redes sociais. A última declaração de Bolsonaro contra Salles veio após um tweet do deputado. Salles postou no dia 6 de novembro. Trump é o maior dos intergalácticos. É o intergaláctico mor. Não se curvou, não retrocedeu, foi lá e venceu. Mas foi o suficiente para ser retrucado por Bolsonaro em uma entrevista. Bolsonaro concedeu mais uma entrevista para a Folha de São Paulo. O ex-presidente afirma o seguinte: logo Salles, que lá atrás estava assim com o Alckmin como secretário, depois Amoedo, que depois disse que votou no Lula, depois ficou comigo. Se elegeu graças ao Eduardo. Depois foi ser Marsalete, agora está viúvo. Apesar de ser humilhado por Bolsonaro, Ricardo Salles continua prestando reverência. Hoje publicaram uma maledicente matéria, claramente plantada para desgastar a minha relação e a do Nicolas com Bolsonaro. Não conseguirão. O mundo começa a mudar com a vitória de Trump e a nós cabe fazer a nossa parte no Brasil
deixando essas bobagens de lado. Parece que Bolsonaro não quis deixar de lado. Nicolas também é considerado traidor pelo entorno de Bolsonaro, ainda mais depois desse discurso aqui. Voltado para a direita. É para voltar para nós que fomos eleitos aqui nessa casa, para que a gente, honre os votos que nós tivemos, que já coloco com uma imoralidade gigantesca, colocar, em jogo vida das pessoas, anistia do dia 8, que as pessoas na rua, direita, elas não chegam até nós e falam assim, vai lá, conquiste uma vaga no tal lugar, vai lá, conquiste uma cadeira no lugar tal, não, e o que eu não quero é me arrepender de ter ouvido a minha essência dentro de mim. Alguns querem argumentar, mas Bolsonaro estava aqui sozinho. Hoje, nós basicamente estamos vivendo pela caridade dos nossos inimigos. Eu estou fazendo aqui praticamente quase que um clamor, que a direita volte à sua essência combativa, porque as pessoas estão desanimadas, cansadas. O vídeo completo está aqui no canal, vou deixar na descrição. Inclusive, o Salles repostou esse discurso. Bolsonaro confia que mesmo com todo o sistema se articulando em torno de Tarcísio presidente, Bolsonaro prefere confiar na palavra dele. E diz que Tarcísio só será candidato com ele morto. Bolsonaro aparenta uma certa insegurança ao ficar verbalizando sua liderança o tempo todo. Existe um ditado que diz: se você afirma ser líder, mas precisa lembrar as pessoas do seu papel, você provavelmente não é. Mas, comente aqui embaixo, você acha que dessa vez o tic-tac é para valer? Comente e deixe seu like. Muito obrigada e até a próxima. Se preparem, se preparem, se preparem que a gente vai voltar pra cá, bicho.